Soberano Deus e Pai que estás no céu, entramos na Tua presença, ó Pai, desta vez para Te apresentar a Tua filha, Senhor, que irá ministrar a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar fortemente a cada coração nesta noite, e que nesta noite, ó Pai, haja transformação, haja libertação, ó Pai. Que nesta noite, ó Pai, haja cura, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Usa a Tua filha, ó Pai, como o Senhor tem usado diversas vezes, ó Pai. Toma em Tuas mãos, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Sou grata a Deus por esta rica oportunidade. Estou muito feliz em poder estar aqui nesta noite para ser um canal de bênção para a vida de cada um que se encontra aqui neste recinto. Quero começar agradecendo a nossa irmã Cecidina pelo convite, pela confiança, também o nosso pastor José Willis. Louvo a Deus pela vida de vocês, canal de bênçãos do Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite. E eu quero nesta oportunidade, sem perca de tempo, que as horas já são avançadas, convidar a todos para abrir as suas Bíblias no Salmo 127, onde se encontra o tema desta festividade. Quantos irmãos procuram, as irmãs Dorcas, que Deus continue abençoando esse lindo trabalho de vocês. Que ele possa continuar ano após ano, e que essa equipe só venha a aumentar para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu sou fruto da oração de vocês. Há 33 anos vocês fizeram o meu culto. E na minha infância eu estava sentada aqui lembrando, por muitas vezes eu embalei as toalhinhas que minha avó pedia. E certa vez ela pediu, acho que era aquelas cola colorida, não sei se vocês lembram, para escrever o nome Dorcas, equipe Dorcas. Eu estava sentada ali lembrando, que eu já tinha ajudado a minha avó a embalar as toalhinhas que vocês entregavam de lembranças. Então, louvo ao Senhor pela vida de vocês. Salmo 127. Sentados mesmos. E diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono. Em outras tradições diz, enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Verso 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão envergonhados quando falarem com os seus inimigos à porta. Amém? Eu já quero começar nesta noite declarando sobre a tua vida as bênçãos dos céus que se derramam aqui neste lugar. Nesta noite nós vamos falar dentro do tema aprender a depender de Deus, porque tudo é para Ele, tudo é por Ele, e nada acontece sem a intervenção dEle. Amém? Irmãos, o livro de Salmos, ele apresenta uma coleção de cânticos, uma coleção de hinos, de poemas hebraicos, oriundos de vários períodos da história de Israel. O livro de Salmos, ele tem diversos autores. Nós podemos mencionar Davi, nós podemos mencionar Moisés, nós podemos mencionar Asaf, o filho de Coré, e também Salomão. E apesar deles terem escrito em tempos diferentes, e apesar de os salmos serem escritos por autores diferentes, nós vamos perceber que o livro de Salmos revela o que Deus é através daquilo que Ele faz. E nós podemos perceber isto quando nós vamos ler o Salmo 136, onde vai revelar as obras da criação de Deus. Quando nós vamos ler os primeiros versos, nós vamos ver que está escrito assim: louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque
porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, aquele que fez o sol para clarear o dia, porque a sua benignidade dura para sempre. Obras da criação do Senhor. E sabe o que é que eu aprendo aqui? E sabe o que é que o Senhor quer falar conosco nesta noite? Nós somos obras da criação do Senhor. Talvez você não entenda o porquê essas irmãs, ao longo destes anos, se reúnem na casa de muitas mulheres, de muitas parturientes, para fazer um culto de um bebê. Não é um simples culto. Elas estão ali apresentando obras da criação das mãos do Senhor. E o Senhor nesta noite mandou dizer para você: não diga que não era para você ter nascido. Não diga para que você está no mundo, porque você ainda está vivo. Não diga que a tua vida não tem sentido. Sabe por quê? Porque aquele que te criou, ele tem você na palma das suas mãos. Porque aquele que te criou não dorme. Porque aquele que te criou é o mesmo. E ainda hoje ele diz: ei, a minha benignidade dura para sempre. Sabe por que você está aqui? Porque você é obra da criação dele. Nós também vamos ver o caráter de Deus revelado. Olha que coisa tremenda. Em Salmo 15, verso 1, está escrito que Deus é acessível. No Salmo 106 está escrito que Deus nos liberta. No Salmo 106, verso 48, Deus é eterno. No Salmo 8, verso 1, está escrito que Deus é glorioso. No Salmo 23, ele está dizendo que Deus é bom. No Salmo 86, verso 10, Deus é grande. No Salmo 22, versos 13, está escrito: ele é santo, 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 santo. E não para por aqui não. Aí no Salmo 106, quando você lê os dois versos 26 e 27, você vai ouvir e ler que Deus é imutável. E se ele não muda, o seu poder é o mesmo. E se ele não muda, ele continua onisciente, ele continua onipresente. Ela baixou, e o livro de Salmos continua revelando mais do caráter de Deus. Eu já disse aqui que ele é misericordioso. Está em Salmo 6, verso 2. No Salmo 83, 18 está escrito: Deus é altíssimo. E eu encerro com o Salmo 89, que diz assim, verso 3 e 4: Deus cumpre as suas promessas. Eu não sei quais foram as promessas que o Senhor fez a você. Eu não sei quais foram as promessas que ele fez à tua família. Eu não sei quais foram as promessas que ele fez aos teus filhos. Eu não sei quais foram as promessas que ele fez na tua vida. O que eu sei é que o Deus que cumpre promessas está aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. E assim, quando nós vamos ler o livro de Salmos, quando nós vamos estudar, nós vamos perceber que, para melhor entendimento, os salmos são organizados em grupos. Existem salmos de lamentação, salmo de penitência, de realeza, de ações de graça, de sabedoria. E aqui nós vamos encontrar o Salmo 127. É um salmo de sabedoria, mas é também um salmo de romagem. Como assim, irmão Érica? Um salmo de romagem, sim. Romagem ou subida ou de degraus.
cânticos do 120 até o 134, eles eram cantados, entoados pelos peregrinos quando eles iam para o templo cultuar. Nós vamos perceber que ao sair da casa deles, em direção ao culto, eles já começavam a cantar os salmos. E eles iam cantando durante todo o trajeto. Eles iam recitando esses salmos. Com que objetivo, irmão Érica? O objetivo deles era que, apesar das dificuldades, eles estavam indo cultuar ao Senhor. Apesar da jornada, eles estavam indo adorar ao Senhor. A partir do momento que você se programa a sair da tua casa para vir ao culto, o teu objetivo tem que ser adorar ao Senhor. O teu objetivo tem que ser entronizar louvores ao Senhor. Tudo bem, irmão Érica, essa parte eu já entendi. O que eu não estou entendendo é porque são salmos, cânticos de degraus. Você vai entender agora. Primeiro eu quero que você pense uma coisa interessante comigo. Onde tem degraus é nas escadas. Em uma escada é composta por degraus. E quando vai se construir uma escada, quando vai se projetar uma escada, tem que ter a medida devida, a largura, o comprimento, o tamanho ideal, a quantidade de degraus necessários. E se você parar para pensar, eu acho que todo mundo aqui já subiu, já desceu uma escada. Aqui na igreja, para ter acesso, temos que subir uma escada quando entramos pelo estacionamento. Quando nós não conhecemos a escada, quando nós não conhecemos os degraus, nós vamos subindo com cuidado. Nós subimos devagar, nós subimos com atenção. Deixa eu ver onde é que eu estou pisando. Deixa eu ver onde é que eu vou colocar meu pé. Mas quem tem em casa, escada em casa, ou quem utiliza escada no trabalho, na escola, na faculdade, percebe que ao longo do tempo você já reconhece. É como se o teu cérebro já registrasse e você sobe e desce automaticamente. Tem gente que nem pega mais no corrimão. Eu confesso a vocês que eu sou uma dessas. A minha faculdade tem 7 andares e às vezes quando o elevador está congestionado, muita gente, eu vou de escada. E eu vou correndo tão rápido subindo que os colegas que entraram no térreo chegam depois de mim. Porque já está no automático. Eu subo e desço sem nem olhar, sem nem ter atenção. Aleluia. Só que os degraus do templo que os judeus, que aqueles peregrinos estavam indo cultuar, não eram iguais. Não tinham o mesmo tamanho, não tinha a mesma largura. Como assim, irmão Érica? Se você puder viajar hoje e ir para lá, para a Terra Santa, você vai encontrar os escombros e você vai conhecer que os degraus são largos e tem uns que são bem mais altos do que outros. E sabe por que os degraus do templo foram construídos desta maneira? Para que ninguém subisse a presença de Deus de forma automática. Para que ninguém entrasse no templo de qualquer jeito. Não estou entendendo, você vai entender agora. Quando a gente sobe e desce automaticamente, nós subimos com a cabeça para cima, nariz empinado, nosso ego está lá em cima. Eu consigo, eu posso, eu não vou cair, eu sou forte. Mas quando nós não conhecemos o degrau, quando nós não sabemos o que é que vai vir, tem um maior ou um menor, nós nos prostramos e nos curvamos. Aqueles peregrinos, eles subiam prostrados, eles subiam curvados, eles subiam de cabeça baixa, degrau por degrau, porque eles sabiam que diante da presença de Deus não podia subir de qualquer jeito. Pense comigo, quando você vem para um culto no automático, quando você vem para cumprir tabela, digamos assim, o louvor é ruim, quem está pregando você não gosta, você critica o cartaz, você critica a farda, porque você não está no sentido
sentido de adorar Ele. Você está simplesmente no automático. Não, estou indo para a igreja, eu tenho que ir todo domingo. Eu estou indo porque minha mãe me chamou, porque minha avó mandou. Mas Jesus está dizendo: ei, na minha presença tem que se prostrar. Para adentrar na minha presença tem que se curvar. Para chegar diante de mim tem que se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Aleluia. E quando nós temos acesso à presença dele, nós sentimos graça. Quando nós temos acesso à presença dele, nós sentimos a unção. Nós sentimos tudo diferente. O irmão abre o culto e começa a cantar o hino da harpa. Teu coração se alegra, a tua alma se regozija no Senhor. Sabe por quê? Porque você está prostrado diante dele. Aleluia. E eles iam subindo e cantando, subindo e adorando, subindo e exaltando. Eles estavam indo para onde? Para o templo. A adoração tem que começar na tua casa. A adoração tem que ser no teu trajeto também. Porque ele vai buscar os verdadeiros adoradores. E quem é verdadeiro adorador, adora a Deus em tempo e fora de tempo. Aleluia! Eles iam subindo e cantando. E em cada um desses cantos, o coração deles estava fixo em Deus. Eles estavam ligados no Senhor. Eles começavam pelo qual? Salmo 120. O que é que está escrito lá? Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Meu Deus. Como é que não fica de pé assim? Como é que não adora assim, se Jesus ouviu? Aí eles terminavam o 120, entravam no 121. E o que é que está escrito no 121? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Está em aflição? Canta o Salmo 121, porque o teu socorro vem do Senhor. Aí eles terminavam o 121 e entravam no 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Sabe o que é que eles estavam dizendo? Eu não estou indo no automático, não. Eu me alegro quando o templo está em festa. Eu me alegro quando tem culto e quando eu posso ir à casa do Senhor. Aí eles terminavam o 122 e entravam no 123. A ti levanto os meus olhos. Onde está a tua atenção? Onde está a tua atenção? Onde estão os teus olhos? A ti, Senhor. O Senhor nesta noite está dizendo: ei, os teus olhos têm que estar em mim. O seu foco tem que estar no Senhor. Aleluia. Aí eles terminavam o 123 e entravam no 124. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, meu Deus. Se o Senhor não estivesse com você, se Ele não estivesse do teu lado, você não estaria aqui. Ei, Ele está do teu lado e é por causa dele que você permanece de pé. Aí eles entram no 125. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Vem a tempestade, vem pandemia, vem enfermidade, vem a luta, mas você confia no Senhor e você permanece para sempre. Indo para a casa do Senhor, adorando, cantando, leva show. Sabe por quê? Porque quem confia no Senhor não se abala. Não se abala, não se abala, não se abala. Só quem confia no Senhor levanta a sua mão para o céu e dá um prato de glória. E eles não paravam de cantar? Não. Até chegar dentro do
entrar na presença. Cante, adore até entrar na presença. Quando eles terminam, entra no 126. Quando o Senhor trouxe os cativos, nós estávamos como os que eu sonho, e a nossa boca se encheu de riso, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Olha para a tua história, olha para a tua trajetória. Você é capaz de dizer grandes coisas fez o Senhor por nós? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Sabe o que é que eles estavam dizendo? Eu não vou continuar até o 134, vou parar no 127. Que a cada passo de subida, a cada passo deles, somente o Senhor era exaltado. Não importava se estava diante da bonança, o Senhor era exaltado. Não importava se estava diante da angústia, o Senhor era exaltado. E Ele está dizendo: ei, eu estou procurando verdadeiros adoradores. E agora eu entro no 8º louvor, o Salmo 127. E aqui eu começo e termino a mensagem desta noite. No Salmo 127, onde se encontra o tema desta festividade, nós vamos ver a importância da total dependência de Deus. E se eu fosse dar um tema para esta mensagem, vinculado aos temas que vocês colocaram, seria este: a importância da total dependência de Deus. E aqui neste Salmo 127, se você quiser acompanhar comigo, eu quero falar para vocês 4 coisas importantes que precisam da ajuda divina. A primeira coisa está no verso 1 do Salmo 127. Repita comigo: a casa. A igreja está cheia, mas dá para ser mais forte. A casa. Glória a Deus. E aqui nós vamos falar no sentido literal, de casa mesmo, de morada, de habitação. Ou também do sentido figurado de família. Ou até mesmo representando a cidade, representando a nação onde nós habitamos. E aí o salmista escreve assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Observe que começa com um se. Se, uma conjunção condicional. Ou seja, a condição para que tenha edificação é o Senhor edificar. A condição para que exista proteção é o Senhor guardar a casa, a família, a cidade, a nação. Porque se Deus não guardar, se Ele não edificar, se Ele não estiver no projeto, se Ele não estiver na construção, o salmista vai dizer o quê? Todo trabalho é inútil. Se Deus não estiver no controle, tudo que você fizer é inútil. Se Deus não estiver na direção, tudo que você fizer é inútil. Ele está dizendo: ele não vale todo esforço se esta edificação, se este projeto não é meu. Todo projeto deve estar diante dele, deve estar debaixo da edificação do Senhor. Sabe por quê? Se a mão dele não estiver estendida, nós não conseguiremos vencer. Se a mão dele não estiver estendida, nós não somos guardados. Não adianta
pode construir, você pode projetar, mas é a minha proteção que está sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Quer ver um exemplo simples? Quando Golias se levantou contra o povo de Deus, aquele gigante filisteu se aproximava. Quiseram preparar tudo, escolher os melhores homens. Aí vai Davi e diz que vai lutar. Tentam colocar armadura, não deu em Davi, porque Deus já estava dizendo: ei, sou eu, não é armadura. A armadura não vai dar nele não, porque a glória é minha, o meu poder. Aleluia. E aí Davi vai com a pedrinha, com a funda, e diz: tu vens a mim com lança, espada e escudo, mas eu vou em nome do Senhor. Onde estava a confiança de Davi? Onde estava a confiança de Davi? Onde está a tua confiança? Onde está a confiança da tua família? Onde está a confiança da tua casa? Onde está a confiança dos teus projetos? Coloque diante do Senhor. Coloque diante do Senhor e você terá êxito. Coloque diante do Senhor e você será próspero. Coloque diante do Senhor e você será abençoado. O segundo ponto, repita comigo: trabalho. Trabalho ou ocupação. Repita comigo: ocupação. Ocupação é o cargo que alguém exerce, que alguém executa. E o salmista vai dizer que ele é quem dá significado ao trabalho. Aí ele escreve assim: é inútil levantar-se para trabalhar, comer, ocupar-se de outras atividades, a menos que Deus esteja ali para proteger. O trabalho, todo o trabalho executado vai ser infrutífero, a menos que Deus esteja presente para dar sentido. Irmão Érica, o texto diz isso, o verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde. Quantas pessoas dormem meia-noite, 1 da manhã, acordam 5, 6. Eu também toda segunda-feira durmo meia-noite, acordo 5 da manhã para ir para Salvador. Mas tudo será inútil se não for o Senhor que estiver nos guardando, se não for o Senhor que estiver nos abençoando. É por isso que muitas das vezes tantas pessoas trabalham tanto, se desgastam tanto, correm tanto, se esforçam tanto, e percebe que a sua vida não tem significado, e percebe que a sua vida não tem sentido. Ou você não faz tanta coisa, você não exerce uma ocupação. Cadê o sentido dela? Aí ele está dizendo: ei, é inútil todo o seu esforço. Sabe por quê? Só levar o show. Aos meus amados, aos meus, ele dá enquanto dorme, ele dá enquanto descansa. Sabe o que é que Deus está dizendo? Aqueles que eu amo, aqueles que me servem, aqueles que confiam em mim, aqueles que colocam as suas causas diante de mim, sem preocupação, sem ansiedade, aqueles que descansam, eu trabalho ao favor enquanto dorme.
sofre de angústia, de depressão, de doenças psicológicas. Sabe por quê? Porque não tem o Senhor em suas vidas. E Ele está dizendo: Ele, vem ser o amado da minha alma, porque enquanto você dorme, eu trabalho pela tua vida. E nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para dar direcionamento às nossas vidas. Ele nos trouxe aqui para dar sentido aos nossos objetivos, para dar sentido aos nossos projetos e a tudo que nós estamos construindo. E qual é o sentido, irmão Érica? O sentido é estar diante da vontade dele. O sentido é estar obedecendo à vontade do Senhor. E nós vamos ver isso no Provérbios 16, versículo 3, que está escrito: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. E nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para dar direcionamento às nossas vidas. Ele nos trouxe aqui para dar sentido aos nossos objetivos, para dar sentido aos nossos projetos e a tudo que nós estamos construindo. E qual é o sentido, irmão Érica? O sentido é estar diante da vontade dele. O sentido é estar obedecendo à vontade do Senhor. E nós vamos ver isso no Provérbios 16, versículo 3, que está escrito: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu não sei pelo que você tem orado, eu não sei quais são os teus projetos, eu não sei quais são os planos que você tem traçado, mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para dizer: ei, eu quero dar objetivo a tudo isso que você tem planejado. Ei, eu quero que você esteja diante da minha vontade. E eu profetizo que a partir de hoje a sua vida estará debaixo da vontade das mãos do Senhor. A tua família estará debaixo das mãos do Senhor, e todos os seus projetos serão bem-sucedidos. O último ponto, repita comigo: o sono. O sono. As docas estão de parabéns. Estão falando mais forte. O sono. Eu até me adiantei um pouquinho sobre o sono quando eu falei do trabalho. Mas o sono fala de descanso. E este descanso não é simplesmente o dormir, o sono fisiológico. Não é simplesmente seguir aquele ciclo circadiano do sono. Porque o sono, nós sabemos que fisiologicamente é uma necessidade humana e contribui para a nossa restauração física, psicológica e emocional. E quando o ser humano não dorme, quando ele não descansa, quem aqui já perdeu noite de sono? Já ficou alguma noite sem dormir? Não é preocupado não, ou por trabalho, ou porque passou na vigília, ou viagem. Quem aqui já perdeu noite de sono? No outro dia você está firme e forte, está super bem, né? Não é assim? Não. Você está cansado, estressado, desgastado. O corpo dói, a depender da posição que você estava. Você estava em pé, dói as pernas, dói o braço, dói o pescoço, dói a cabeça. Você fica irritado. E aí, se isso fosse repetindo, e pior, por mais que você diga assim: eu consegui dormir um pouco durante o dia depois do almoço, não recupera. Já reparou? Passa o dia, você dorme, tira o cochilo, parece que ainda não dormiu nada. E aí, ao longo do tempo, a pessoa continua perdendo o sono, principalmente aqueles que perdem por preocupação, insônia. Aí vem alteração de humor, o raciocínio fica lento, a memória recente começa a ser perdida, fica com dificuldade
dificuldade de se concentrar. E o que isso faz? Te impede de prosseguir. Te impede de prosseguir. Está entendendo o mistério? Te impede de continuar. E o que é preciso para a gente continuar a nossa caminhada? Descansar. 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 E aqui eu não falo descansar do sono fisiológico, de deitar e dormir, mas descansar do Senhor. Porque Ele diz: aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Ele está dizendo: ei, enquanto você está descansando em